Buenas, amigos, está começando mais um Folcloreando com Dorotheu Fagundes e seus convidados. E ficamos muito agradecidos por vocês estarem conosco neste novo formato de programação, onde nós vamos entregando paulatinamente a vocês as coisas do nosso pago, da nossa terra. E ficamos muito felizes por saber que tu estás aí a valorizar nossa cultura e a nossa gente. E o Folcloreando tem este objetivo. E o objetivo de fortalecer as manifestações culturais dos gaúchos, das gaúchas e do regionalismo brasileiro, a partir do ser gaúcho. E o ambiente que nos acolhe todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, é o Café Fermata, aqui na Santa Terezinha, 29, bem pertinho do Parque da Redenção, ou Parque Farroupilha, melhor dizendo, a Igreja Santa Terezinha, aqui pertinho. Fácil acesso, fácil estacionamento, muito bom para chegar e, obviamente, curtir um espaço glorioso no coração de Porto Alegre, que é esse Café Fermata. Fermata é o tempo, aquele que o maestro para organizar ou apenas silenciar a orquestra, ou dar um espaço de uma música para outra. Então, tome esse espaço e venha a esta fermata para curtir o que há de melhor de cafés no Brasil. É aqui. E, obviamente, um cardápio riquíssimo de almoço e janta. E lanches no Fermata 29, na capital de todos os gaúchos. O nosso programa tem o apoio desde o começo, lá em abril. E eu gosto de dizer que nós estamos em experiência. Saímos do YouTube para agora Instagram ao vivo. E depois colocamos no YouTube a nossa programação com o apoio incondicional dos vinhos Lanceiro Negro Sabor da História Gaúcha nos restaurantes e supermercados que também vendem cultura. E tem uma espumante que é algo delicioso. Quando dá aquela esquentadinha como hoje, que deu 31 graus hoje, ontem deu 31, hoje não sei quanto é que deu, mas foi quente, já estava na hora de tomar o espumante de Lanceiro Negro. Quando dá aquela esfriadinha, dos 15 graus em diante, aí vamos tomar um vinho Lanceiro Negro. E curtir, saborear e celebrar. Que a Serra Gaúcha produz as melhores uvas para vinho, todo mundo já sabe. Mas a Merello e Companhia mandou produzir, vindo de lá, os vinhos Lanceiro Negro, Cabernet Sauvignon, Merlot e esta joia que é a espumante. Então, vinhos Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha nos melhores supermercados, restaurantes e bares do nosso estado. Além do vinho Lanceiro Negro, mando um agradecimento todo especial lá para Viamão, porque lá está sediado há 50 anos o Werneck Imóveis Rurais. Aqueles que querem vender chácara, terreno rural, estância, fazenda, sítio, tem que consultar o Werneck, esse tropeiro de Viamão, esse cavaleiro Farroupilha, que há 50 anos vem fazendo um trabalho super diferenciado na compra e na venda de imóveis rurais. Werneck Imóveis Rurais, tu entra na internet e vai ficar sabendo tudo. Também produtos Cavaleiros Farroupilhas, produtos artesanais, feitos aqui no Rio Grande. A começar por essas cachaças maravilhosas, prata e ouro, ouro e prata, 700 ml, 160 ml, para usar no bolso. Vocês não vão se arrepender. A prata dá uma caipira das melhores. E a ouro é 2 anos de barril de louro. Aquela dosezinha quando bate o nervosismo, ou quando estás tranquilo e quer dar uma agitada, tem que provar a cachaça Cavaleiro Farroupilha. Ainda a faca artesanal Cavaleiro Farroupilha numerada, certificada, algo sensacional, que vai durar pro resto da vida com as tuas gerações. Então, se tu adquirires uma faca Cavaleiro Farroupilha, numerada e certificada, vai passar para o teu filho, para o teu neto, para o teu bisneto, e assim vai, de geração em geração. E os filmes documentários dos Cavaleiros Farroupilhas, que são produzidos nas cavalgadas, que criam rotas de turismo histórico
no Rio Grande, no Brasil e na América do Sul. São 16 filmes, são 30 cavalgadas, 16 filmes, todos criando rotas de turismo histórico e falando da vida do homenageado. São os produtos Cavaleiros Farroupilhas que vocês podem adquirir, sabe como? É pelo WhatsApp, 51 995 565 556. Ligue e peça produtos Cavaleiros Farroupilhas. E nós gostamos de dizer que o folcloriano, ele se anima por 3 correntes, por 3 fontes de informação. A prosa, que já já vamos ter com os nossos convidados. O verso, a música e o caos. Hoje eu não vou contar caos e vocês vão saber por quê, porque eu já tenho um contador de caos aqui muito melhor do que eu. Mas direi poesia para abrir este momento cultural, valorizando o espetacular Luiz Coronel no seu livreto A Epopeia dos Farrapos. Nós estamos já em pleno mês Farroupilha, que para mim começou no dia 20 de agosto. Hoje é 22. Então, daqui 18 dias é 20 de setembro. E nós estamos nos preparando, abrindo as cancelas desta festividade cívica, cultural maravilhosa que nos encanta e que nos traz uma força espiritual muito grande de liberdade, igualdade e humanidade, herdada dos nossos heróis de 35, de uma guerra que não teve fim. Sabe por quê? Porque nós temos que estar continuamente peleando contra o mal para manter viva essas tradições do bem em termos de liberdade, de igualdade e de humanidade. E o Luiz Coronel diz o seguinte, no seu A Epopeia dos Farrapos, na página 9, o ideário, dizendo assim: sopram de França e América fortes ventos libertários, devastando privilégios de nobres e clericais. Eram brados de república com chavos de abolição, aspirações constituintes, sonhos de federação. Em recônditos recantos, acampamentos de tropa, transitam cultas ideias, propagandas pela Europa. O continente de São Pedro quer revide aos desagravos, são maçons e anarquistas, fazendeiros e soldados. Assim é que foi projetado esse período interessante da história brasileira, em especial da história do Rio Grande do Sul, pela Guerra dos Farrapos, que o Luiz Coronel poetiza de forma tão espetacular e vai nos ensinando com esta verdade todas as circunstâncias deste levante de uma guerra que não teve fim. Começou em 35 e não vai terminar nunca, porque nós, pessoas do bem, devemos estar sentinelas, quero, alertas para as invasões de ideias que te aprisionam e não te libertam. Por isso, a Revolução Farroupilha, para nós, continua viva e vamos dar continuidade e vamos dar estrada a esse sentimento tão bonito de brasilidade e de civismo que os farrapos nos impregnaram, graças a Bento e aos seus generais, aos seus comandados, às suas tropas, aos seus negros lanceiros negros, aos seus brancos de todos os naipes que se uniram para mostrar ao mundo que povo que não tem cultura acaba por ser escravo, sim. Mas os nossos convidados vieram de muito longe. Um é lá da Bahia, mas está mais gaúcho do que eu. Outro, eu não sei de onde é que veio e vai nos contar, porque ele se chama César Garibotti. Esse trabalho que o César Garibotti vem desenvolvendo através do seu personagem Zurbulino Fagundes, que ele vai contar para nós aqui desde o seu começo até o momento. Mas antes, dar a sua saudação e nos contar, afinal de contas, tu é porto-alegrense, tu é da onde? Como é que tu vê essa furcha?
Antes de qualquer coisa, deixa eu te agradecer, porque nada como ter amigo para falar bem da gente, né? Pior é o inimigo, se viesse aqui esculhambar. Eu nasci em Porto Alegre, mas eu morei em Passo Fundo e morei em Uruguaiana. Tá, agora entendi por que tu é um cara bagual. Eu sou cosmopolita. Eu sou cosmopolita. Morou em Uruguaiana? Morei em Uruguaiana. Porque a família toda da minha mãe é de lá. Minha mãe nasceu na Argentina, em Libres. Eu vi que tinha um jeitinho castelhano, né? Mas é da parte boa. Um sanguezinho guarani, né? Correntino. Tu é correntino. Pois é, que coisa boa. Que descoberta bonita. Então, se a tua mãe é de Libres, é de Libres? Libres, mas ela foi registrada em Uruguaiana. Já foi porque eles não queriam registrar na Argentina. Boa, por quê? Eu acho que eles já estavam antevendo algum problema. Vai vir um cara aí que vai nascer desse casamento. Mas o teu pai é argentino? Não, meu pai é de Porto Alegre. Ah, o teu pai é porto-alegrense. Claro, tu já viesse nascer aqui, tem razão. Tá. Mas a tua mãe, então, teus avós são argentinos? Não, nada. Nada? Só a família da minha mãe, sim. É de Uruguaiana. Certo. O Silvio Lopes, tu deve conhecer. Claro. Silvio Lopes, grande apresentador de rádio e televisão. Pô, a minha bisavó, que é a mãe da minha mãe, sim, tem aqueles nomes tradicionais de lá. Né? Dona Filomena, casada com seu Inocêncio. Quer dizer, que coisa mais uruguaianense do que isso? Só se for Dorotel, não. Dorotel de Alegrete. Meu pai é do Alegrete. Eu sou do Uruguaiano. Né, eu sou do Uruguaiano, não qualquer me vi. Tá certo, mas morei lá. Que coisa boa. Então, e eu tenho o nome do meu pai, todo. Eu, quando fui batizado, foi com Dorotel Oliveira de Abreu Filho. Tá? É a minha marca desde quando nasci. Mas meu pai casou com, como dizia os Urbulino no palco, casou com a minha mãe, claro. Alguns até não eu vi isso que ele diz no palco. E então com a Cecília Fagundes, do Alegrete, meu pai é Dorotel Abreu do Alegrete, né? E eu precisava de achar um nome artístico para mim. E eu digo, se eu botar Dorotel Abreu, eu vou liquidar com meu pai. Eu queria Theo Abreu, mas tenho um irmão com esse nome, Theo Abreu. E o meu primeiro violão e a minha vida artística cultural vem da raiz do meu avô, o Cantilho Fagundes, né? A Cecília Fagundes, minha mãe, que me ensinou a cantar e que me deu o primeiro violão. Então, eu digo, bueno, eu sou Fagundes de fato, né? E não era de direito. Agora sou de direito artisticamente. É isso. Nós temos o direito de escolher o que quisermos fazer. Então, por isso que eu utilizo o Theo Fagundes, como todos meus irmãos, né? São Fagundes de Abreu. Será que o meu Fagundes, do nome artístico... Pois é, daí eu fiz toda essa volta para te perguntar, o teu Fagundes artístico, como é que apareceu? É o seguinte, eu sou redator, fui sempre, muitos anos. Eu comecei na televisão. Sim. Depois eu fui para o rádio, isso faz muito tempo. Para ter uma ideia, na TV, eu comecei na TV Manchete, que era uma Rede Pampa que transmitia aqui. Sim. Depois eu fui para a rádio e tal. E como eu era redator, os produtores da Beatriz Fagundes, que era uma radialista que tinha na TV Pampa. Minha prima. Eles me chamaram porque ela queria colocar um quadro de humor aqui. Sim. E não tinha personagem, não tinha nada. Aí eles me deram lá um resumo do que era para fazer. O sobrenome eu já tenho, Fagundes. Não em função dos Fagundes, entendeu? Mas em função da Beatriz Fagundes, que era a âncora do programa. E eu não tinha... Aí tu arrumou um parente Não, dela. aí eu não tinha o primeiro nome. Ah, tu não tinha o primeiro? Não tinha o primeiro nome. O que ela me passou foi assim, ela queria um parente velho, bem velho, daqueles que nunca tinha saído do interior. Salustiano? Que viesse para cá, assim, para comentar sobre política na época. Certo. E eu tinha um amigo que até já morreu, o Dalmiro, isso. Ele não batia bem, essa que é a grande verdade. É muito meu amigo, mas o cara, ele tinha uns probleminhas. E eu cheguei para ele, dá um nome estranho aí. Ele disse, Zurbulino. Mas deu na hora. Não precisava exagerar isso. Mas aí acabou ficando Zurbulino Fagundes, em função dela. E aí tu vai pro Nordeste e vira Zurba. E por que a voz do Zurbulino é mais ou menos assim? Era a voz? Porque o parente dela tinha que ser mais velho do que ela. Entendi. E que nunca tinha saído do interior e voltar. Então, na época, ele tinha 73 anos, veio de ônibus para Porto Alegre. Tu não tinha um personagem Gaudêncio? Não. Eu não sei por que... O Cris Pereira tem. Ah, o Cris Pereira que tem o Gaudêncio. O Cris Pereira tem... Não sei se tem sobrenome, mas... Não, é só Gaudêncio. Que é um personagem do Luiz Coronel. Mas voltando a ti, que interessa é a tua vida agora.
E aí crescesse aqui em Porto Alegre, jogando bola aqui na Redenção? Não, na Arariboia, ali no Jardim Botânico, eu morava ali perto. Sim. Cara, a história é antiga, o que eu estou me lembrando? Claro. Porque, conta aí, o pessoal quer saber. Eu não sei se tu mora em Porto Alegre sempre? Não, eu morei 38 anos aqui em Porto Alegre. Agora eu estou radicado entre Eldorado do Sul e Santa Cruz do Sul, na ponte aérea. Fico lá 3 dias em Santa Cruz e 4 dias aqui em Porto Alegre. Para quem não me conhece... Agora eu estou em Porto Alegre. Para quem não me conhece, a minha altura era 1,68 m. Você espichou? Não, eu encolhi. Encolheu. O tempo vai... a gravidade, vai nesse efeito. Então, eu jogava no Arariboia de lateral esquerdo e eu me lembro que o Internacional treinava lá. Queria te contratar? Não, o Jofre Funchal, que era técnico, fazia aquelas peneiras e me convidou para fazer um teste lá. Sim. Eu e mais uns 3 do Arariboia, que era lá no Menino Deus, no campo do Nacional, onde hoje tem um supermercado. Se é nacional, né? A gente acabou nunca indo, porque era época de reunião dançante, né? Então, primeiro vamos ao que interessa. Sim. Se sobrar tempo, a gente ia treinar. Nunca sobrava tempo. Então, aí, foi-se ali um jogador de futebol. Tempo das reuniões dançantes. Isso. E era nas casas ou era nas garagens? Nas garagens, nas casas. Eu me lembro. E depois nos clubes, né? Sim, mais tarde. E depois naqueles outros locais mais... Já levasse algum carão na vida? É tirar uma mulher para dançar e não muito, querer? Muito. É, tia. Minha especialidade era essa. Que coisa bárbara, né, tia? Muito. Mulher diz, não vou. Não quero. E o cara sai todo desazado, né? Tu chega, põe um Lancaster ali, um perfuminho. Lancaster, pra agradar. Chega lá, vamos dançar. Ela olha pra ti assim. Acho que dá uma escaneada no sujeito, né? Não! Aí tu tem 15 amigos que estão lá se matando de rir. Né? Aí tu já vai por esse lado para evitar dar um. Mas naquela época você dançava juntinho, né? Tinha que dar. Sim, não. E era uma época que o homem dançava com mulher, né? Uhum. Hoje em dia mudou as coisas. Não estou criticando, mas acontece que era assim. O homem dançava com mulher. Hoje em dia. E outra coisa, não podia ser muito apertado porque tinha segurança. No baile. Chegava lá, vamos afastar um pouco aí. Às vezes os caras saíam meio curvados para ir no bar, né? Então, vamos baixar a mão. Que beleza. Mas era um tempo bom. Né? Lá no clube. Isso, no clube. Que loucura. Onde os pais e as mães... Os pais iam com as filhas, né? É verdade. Tia, avó. Sempre tinha alguém controlando ali. Sabe que os caras estavam rapinando sempre, né? O homem ficava ali naquela, dá uma olhada e tal, quem tá. Lá no Clube Cacheral, uma feita, eu tinha uns 14 anos, eu acho. E aí fui numa reunião dançante lá de tarde. Tinha isso. Matinê. Passei no bar, tomei uma Guaraná para tomar coragem. Escolhi a presa e aquela. E aí atravessei o salão, ela com a família, disse: vamos dançar essa? Não. Que maravilha. Nunca mais tirei mulher. Nunca mais tirei mulher para dançar. O problema, mas eu também. Não, tirei mais. Eu fiquei traumatizado. Se quiser dançar, me tire para dançar. Não tire nenhuma. Mas outra coisa é o seguinte: nunca mais corri atrás de mulher de dinheiro. Então, o grande problema é o seguinte: que a gente ia numa reunião dançante dessa e cometia um erro, que é se fixar numa só. Tu te apaixonava pela Deus, dava aquela escaneada no salão, aí é essa. Aí tu ficava, fazia um zoinho, aquele negócio, tudo olhava, então. Ela te olhava, quer dizer, a gente não sabia se ela estava olhando, de repente estava olhando, mas tu achava que era para ti. Depois de meio garrafão de vinho. Mas tu tomava vinho naquela época, tia? Porra, mas e a dureza? Nós tomava Guaraná. E eles faziam Mas vinho, mas tu já tinha 18 anos, então. Não, acho que não. Ainda não, tinha uns 16 anos. Não. 16 já dá para tomar vinho. Mas coragem ali só assim, né? Aí perdia esse baita tempo. Quando ia tirar ela, faltava meia hora para o tempo da grapete. Você lembra da grapete? Sim. Quem bebe grapete, repete. Lá de Santa Maria, lá. E aí, tia? Não, a gente perde tempo com esse negócio de ficar controlando uma só. Então, tem que deixar o negócio liberado. Agora, se deixar liberado, não vai dançar, não vai sair com ninguém. Bueno, aí tu cresce no meio desse vucu-vucu aí das como é que é? Reuniões dançantes nas garagens e depois nos clubes. E aí vai estudar onde? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu estudava em escola pública perto da minha casa. A primeira vez que eu tive contato com o palco, e foi ali o grande problema, eu devia ter uns 8 ou 10 anos. Sim.
E o Estado tinha uma colônia de férias. Eu tenho um irmão gêmeo, e meu pai era policial. Pra complicar a tua vida, teu irmão gêmeo. Coisa triste. Mas às vezes é bom, porque a gente sempre tem para quem pedir dinheiro emprestado. Não, o Santo é o irmão dele, né? E aí, nessa colônia de férias, eles faziam lá, toda noite tinha alguma coisa, imagina um monte de gurizão. E eles fizeram lá um teatro uma vez, e eu nunca tinha pensado nisso, nunca vi. Tá, você vai entrar... Não, eu tinha 8 ou 10 anos. Bem, mas eu só quero saber da tua formação, depois no próximo bloco. Mas eu volto nisso aí. E ali, eu nunca tinha recebido aplauso, recebi por uma bobagem. Sim. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu gostei daquilo. Sim, aí ficou aquela semente e tal. Né? Aí voltei para casa e tal. Minha mãe queria me internar, quer dizer, meu pai queria me internar, eu e meu irmão. A velha não deixou, então cresci ali na rua, aquele negócio que tinha rua antigamente. Andava de bicicleta. Jogava bola na rua, bolita. Isso. Brincar com... Apertando campainha nas casas, saindo correndo. Aquelas coisas assim normais de criança. Andava de bicicleta na calçada. Atropelava todo mundo, caía. Se apanhasse na rua, apanhava em casa também. Que maravilha. Mas, enfim, se caísse, se arranhasse tudo, a velha tinha aquele... Mertiolate. Tomando purgante uma vez por ano, que era o dia que a gente sumia de casa. Para limpar as lombrigas. Emoção do Scott. Emoção do Scott. Então, tia, hoje não e aí sai do colégio, no primeiro grau, segundo grau, vai para onde? Aí eu fui para o Parobé. Queria ser técnico? Que é um colégio técnico, e eu desenhava, né, já na época. Eu vou fazer edificações, então. Aí aconteceu o seguinte, na reforma do ensino, o Parobé se juntou com o Julinho. Então, a parte técnica era feita no Parobé. Certo. E a parte de estudo mesmo era no Julinho. Até que um colega meu comprou um Fuca. E tinha inaugurado o Barril, que era um restaurante lá no Beira-Rio. Certo. Ali foi a perdição. Foi a minha desgraça, nos estudos. Deus do livro. E eu era bom aluno. Eu imagino. Só que todos os dias o cara chegava, ele nem saía. Só que vamos. Deu. Aí não tem. Fuscão preto, teu coração é de aço. Mas o nosso outro convidado especial, você já conhece, já esteve por aqui com a gente, e tem o compromisso de uma vez por mês aparecer. Faz exatamente um mês que o Abdon esteve conosco aqui, no dia 20 do mês passado, e agora no dia 22. E para quem não sabe, Abdon Barreto Filho, ele é economista, mestre em comunicação social, professor, consultor, palestrante, especializado nas aplicações da economia, comunicação e marketing nas cidades. City Marketing. Empresas e entidades. Destacou-se com destinos turísticos, eventos, hotelaria, hospitalidade e o turismo receptivo. Abdon Barreto Filho é ex-diretor de turismo do Rio Grande do Sul, de 2015 a 2019, foi presidente e diretor da ABIH, que é a Associação Brasileira das Instituições Hoteleiras do Rio Grande do Sul, também ex-diretor da Rede Plaza de Hotéis, Resort e Spa Brasil, foi aí que eu conheci o querido Abdon quando era diretor do Plaza. É professor da PUC, ex-professor da PUC, foi medalha Porto Alegre Turismo 2015, medalha Coração do Rio Grande, lá de Santa Maria, no coração do Rio Grande, um dia eu fui morar, lá encontrei muito amor, lá aprendi a amar, e ele aprendeu a amar lá, porque a mulher dele era de lá, não sei, ele vai nos contar esse troço aqui, a ex-mulher dele. Bom, tem o diploma de Cavaleiro Farroupilha Benemérito, né? Que foi recebido em 2010, entre outras homenagens acadêmicas e profissionais. É colaborador de jornais, revistas, portais, com centenas de artigos publicados e 6 livros editados. Atualmente é comentarista dos podcasts City Marketing e Economia Criativa pelos Caminhos do Rio Grande, que esteve um bom tempo na Rádio Bandeirantes, agora não sei onde é que está, ele vai contar para vocês. Bueno, e nosso convidado é o mensalista, como era lá na Rádio Gaúcha, quando nós estávamos no Galpão do Nativismo, uma vez por mês ele ia, esse aqui ia toda semana, né?
Depois desapareceu, ficou rico, não precisou aparecer mais. Agora nós contar, né, como é que a gente enriquece fazendo humor. Até porque a publicação do show dele está em preparação, não sei se já foi estreado ou não, parece que é uns que dizem verdades, outros que dizem mentira, alguma coisa assim. Enfim, nós vamos descobrir isso aqui nesta prosa. Mas, professor Abdon Barreto Filho, que bom estar aqui contigo de novo. Puxa, é um prazer voltar a conversar contigo, uma amizade de alguns anos, né, rapaz? E a gente fica feliz de poder participar de um programa, esse bate-papo, que tem esse enfoque, né? A experiência que você, como você reclamou, é jornalista, procura trabalhar com o tema da cultura gaúcha e sempre contribui para o desenvolvimento, de alguma forma, com o turismo no Rio Grande do Sul e no Brasil. Quando eu conheci o Dorotheu, ele se apresentou, eu comecei a gostar do trabalho dele, porque ele cantava, ele escrevia, ele fazia show, fazia cavalgada. Eu falei, mas que legal esse rapaz aí. E fortalecemos a amizade quando eu estava dando aula de economia do turismo, e economia para engenharia, economia, eles faziam um trabalho na universidade, e eu precisava levar para os meus alunos alguma coisa que não fosse matemático, algo que mostrasse para eles que além do 0, 1, da coisa do diferencial do produto, da equação, da econometria, falei, Dorotheu, você pode ir na faculdade, lá na minha aula, se apresentar para falar sobre a economia da cultura para a turma. Imagine, eu tinha em média, Dorotheu, 220 alunos por semestre. E tinha uma turma, 60 no horário e mais 60 no outro. Dorotheu, você tem condição de ir lá fazer uma palestra, tocar violão? Eu pensei que ele não fosse, nunca. E me aparece o Dorotheu com violão e se apresentou para aquela turma. Eu sei que ele foi aplaudido depois 2 aulas seguidas pelos corredores. O que é que o professor Abdon está fazendo? Eu trouxe um rapaz de violão aí, era ele. E gerou toda uma discussão, porque isso é inédito, né? E a gente sabe que como a cultura tem um papel importante, né? O comportamento humano, ele é pautado pelo grupo social que você vive. Nós, economistas, cientistas sociais, nós sabemos a importância da onde o meio que influencia todos. E eu quis mostrar para a turma de engenharia, para a turma que estava ali estudando ciências matemáticas, estava estudando ali a construir paredes, de como é importância construir relações. E a cultura ajuda isso. Eu nunca esqueci isso, viu? Essa foi algo que me marcou. O Dorotheu Fagundes, depois, ou eu acho que foi antes, né? Ele me liga porque ele soube que eu tinha criado um personagem chamado Dinotier. E o Dinotier foi inspirado, é um personagem criado pelo mim e pelo Birata, que deve estar assistindo agora dentro lá. E eu tive a coragem de tratar o tema, né? Tratar o tema de paleontologia como atrativo turístico-cultural. Isso antes do Spielberg. Eu achava que nós temos que popularizar a cultura. E eu ficava indignado como é que as pessoas não tinham essa informação a nível de Rio Grande do Sul. E todo mundo sabe, ou pelo menos eu acho que deve saber, que Rio Grande do Sul é o berço dos dinossauros, né? Aqui tem 3 dinossauros. Tem mais um quarto sentado ali na um dinossauro do Uruguaiana e um dinossauro tem 5 da Bahia. E tem uns aí espalhados aí, não vamos entregar. Os fósseis aí. Aí o que aconteceu? Eu fiz uma música, né? E quis gravar aqui no Sul uma música temática, falando sobre os dinossauros. Mas que loucura é essa? Dinossauro? Isso é uma coisa... Aí eu fui para a Bahia, meus amigos da Bahia lá dentro, o tio do Gama, que foi o primeiro guitarrista do Raul Seixas, Raulzito. Vamos fazer uma música, vamos fazer... Historicossauros, você fez um rock. Aí fui com o pessoal do Olodum, fiz um Dino Dance. Aí viu aí que pode fazer música com dinossauro? E o Dorotheu me chamou, quando o Kiko Lemos, de Santa Maria,
gravou aquela famosa música, barbaridade, disseram que existia dinossauro em Santa Maria, e comprovou, né? Essa música o Dorotheu colocou no ar, o Nico estava vivo ainda, né? Sim. E foi um sucesso, porque que negócio de dinossauro no Rio Grande do Sul, imagine, né? E o personagem de Notier, eu tive o cuidado de falar com o pessoal do movimento tradicionalista, o que era. Isso é uma valorização, essa coisa. Tudo isso, Dorotheu, me fez respeitar o seu trabalho e agradecer o que eu estou falando agora publicamente, como você teve essa importância. Muito obrigado, fico feliz. E, aliás, aquela visita lá na PUC foi bárbara, de manhã, né? Nós, artistas, sair de manhã dos pelecos, é um pouco, tanto quanto complicado. A época, né, que a nossa boemia em Porto Alegre era farta, né? Coisa mais linda. A gente saía às 7 da noite e voltava às 7 da manhã. E hoje não se faz mais isso. Não sei como é que está depois de pandemia. Não sei se existe boemia ainda depois de pandemia. Olha, é uma coisa rímia. Será que existe boemia depois da pandemia? Mas nós continuamos boêmios porque cantamos as nossas músicas, nossas milongas. E lá na PUC nós fomos realmente dizer para aquela gurizada, estudante de engenharia, né, que há uma engenharia de mercado muito grande através da cultura, através da música, através da poesia, através que envolve a indústria do turismo e que, enfim, tem pessoas que sobrevivem dentro dessa área. É o nosso caso, né, desde muito tempo. E lá cantei, falei, e que bom que eles gostaram e entenderam. Nunca mais me convidaram, mas, né, tudo bem. Eles gostaram bastante. Bom sinal de que o negócio estava bom. Não, estou brincando, né? Você me dizia que quer lá de novo, um dia você aparece lá. Agora, então, voltando a Luiz Coronel, que nos traz a epopeia dos farrapos, eu canto essa música dele, que eu acho genial, a letra, né? E que é do Marco Aurélio Vasconcelos, um clássico, Cordas de Espinho, que eu ofereço a todos vocês, porque o nosso encontro aqui, o folcloriano, tem que ter muita prosa, poesia, música e causa. E causa eu não vou contar, porque tem quem conta melhor que eu. É porque eu só sei contar causa verdadeiro. Tem uns aí que contam causa mentiroso, né? Mas tudo bem, depois ele vai nos explicar como é que é esse negócio aí. Mas foi na Califórnia da Canção que nasceu essa milonga, e eu assistindo lá no palco. E nós estamos festejando os 50 anos de nativismo no Rio Grande do Sul. Por isso, eu relembro esse clássico lindo de Luiz Coronel e Marco Aurélio Vasconcelos, que diz assim: Geada vestiu de noiva os galhos da pitangueira, ainda caso com rosa, caso ela queira ou não queira, pra domar o meu destino, comprei um buçal de prata, nenhum pesar me derruba, qualquer paixão me arrebata. Acordoei minha viola com 6 cordas de espinhos, meu canto tem cor de sangue, teu beijo gosto de vinho. Fui aprender minha milonga na água clara da fonte, e o canto do quero-quero, mais que um aviso, é uma ponte. E o canto do quero-quero, mais que um aviso, é uma ponte. Essa milonga linda de Luiz Coronel e Marco Aurélio Vasconcelos. Me deu uma vontade de fazer, tu cantar e fazer os sinais, libras dessa música. Que beleza. Um dia vamos fazer um teatro assim. Eu canto as músicas do Pedro e tu faz as libras, Galdéria. Sim, libra Galdéria. Vai ser um troço muito louco e especial. Esse é o Zurbulino Fagundes. Então, Zurba, tu descobre o palco
Antes, quero dizer o seguinte, que esse espaço é garantido pelos vinhos Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha nos restaurantes e supermercados que também vendem cultura. Entre no site aí e peça, recebe em casa. Ou vão dizer qual é o restaurante ou o supermercado mais próximo da tua casa para tu saboreares a história do Rio Grande nos vinhos Lanceiro Negro. Que a Serra Gaúcha produz as melhores uvas para vinho, todo mundo já sabe. Mas a Merello e Companhia mandou produzir vindo de lá, os vinhos Lanceiro Negro, Cabernet Sauvignon, Merlot e esta joia que é a espumante. Então, vinhos Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha nos melhores supermercados, restaurantes e bares do nosso estado. Werneck Imóveis Rurais de Viamão, o tropeiro de Viamão que faz há 50 anos os melhores negócios de compra e venda de lotes rurais. Pode ser uma fazenda, pode ser um sítio, pode ser uma chácara, pode ser, enfim, o espaço rural, aquele que tu queres comprar ou vender, tem que ser com o Werneck Imóveis ali em Viamão. Entre no site www.werneckimóveis.com.br. Também produtos artesanais Cavaleiros Farroupilhas, cachaça para caipira e envelhecida, facas Cavaleiros Farroupilha para todas as gerações, numeradas e certificadas, e os filmes documentários do Instituto Cavaleiros Farroupilhas que contam a história da nossa terra, dos nossos heróis do passado e do presente, e criam rotas de turismo histórico, que eu aprendi com esse bruxo aqui, né? Então, assim é que nós estamos há 30 anos criando rotas de turismo histórico no Rio Grande do Sul e gerando filmes documentários. São 16 filmes. E esses filmes o Instituto distribui para as escolas públicas e privadas dentro de um projeto Conheça Teu Pago antes de visitar outra querência. Força para o turismo interno, que já já nós vamos debater junto com o APA, porque agora está na hora do Zurbulino, ou do Zurba Fagundes, dizer que com 8 anos tu sobe ao palco, é aplaudido, gostou do troço e virou artista. Não. Pobre não vira artista assim, Doroteu. Ah, é que tem que trabalhar, né? E aí, eu fiquei trabalhando normalmente. Vida de Pobre foi o teu primeiro show, né? Ou não? Foi, isso. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Só que agora é minha vida de pobre, só muda um pouco, né? Ele só, vida de agora pobre, ele o regresso. Ele mente que a é vida de de pobre pobre é ainda. a vida de rico, mas a vida de pobre ele só mente, né? E aí? Não, aí fui trabalhar normalmente e tal. Até fui fazer televisão, depois da TV eu fui pro rádio. E aí eu fiz um programa nativista lá, na Rádio Real em Canoas. Tu era garoto de programa lá na Rádio Real? Garoto de E agora programa. tu é velho de programa onde? Não, na verdade eu comecei aqui em Porto Alegre na rádio, até vou dizer uma novidade, que virou evangélica. Que na verdade muitas viraram, todas, a Itaí, todas aquelas rádios que tinham na época. Sem problema. Eu não vou me lembrar o nome, a gente Não fazia faz lá uma esculhambação e tal. Depois dali, eu fui para a Rádio Real de Canoas e fiz um programa lá chamado Sapateando no Esterco. Que beleza. Que era um programa gauchesco. Que ano é isso? 90 e pico. 94, 95. Era no milênio passado, tá. Isso. E dali, eu fiquei lá, o dono da rádio gostava muito de mim. Imagina o Sapateando no Esterco. E depois era Mas o Sapateando no Esterco já tinha o Zurbulino ou não? Já era o Zurba apresentador, isso. Ah, tá. Depois virou o programa Zurba Fagundes, mas começou como Sapateando no Esterco. Que bem, que bem. Que era um programa, eu arranjei um rolo desgraçado lá com os CTGs na época, que eles não admitiam que tivesse um gaúcho que fizesse brincadeiras e tal. Então, mas aquilo, mas aí eu descobri que aquilo ali me rendia audiência. Claro. Então eu não queria paz com os caras. Eu queria peleia mesmo. Tem um CTG aí e tal. Também enchendo os tubos. Aí cada vez que eu dizia isso, os caras ficavam mais loucos da vida e atolavam o telefone da emissora lá. Que bem, que bem. Depois dali eu fui para Bandeirantes, para a Rádio Bandeirantes, e ali sim, ali foi um estouro. E começou a acontecer o seguinte, os caras, tu não quer passar que tem um aniversário? Não, tem janta, tem trago e tal. Pô, o cara não está fazendo nada, né? Não vai. Uma festa. Só que isso aí começou a ser seguido. Claro. Pô, vou ter que capitalizar esse negócio. Então, né? hoje chama assim monetizar. Isso, mas na época eu não estava pensando Tem que monetizar. Monetizar, transformar em PIB. Na época a gente só queria comer o miojo. Então vou ter que
E aí, em 2005, eu estreiei. Eu tinha feito uma participação antes, num show de um amigo meu. Em 2005 eu estreiei, aí sim, um show meu, no Porto Verão Alegre, até que foi. Como é que foi o nome do show, primeiro? Vida de Pobre. Vida de Pobre. E como é que ele se expressa, o personagem? Qual é o fundamento dele nesse filme? Como eu te disse, ele é um personagem antigo, né? Ele tinha 73 anos, então ele fala daquela maneira assim, a voz é rouca. É rouquindão. E é pobre. Pobre. Tu sabe que eu nasci pobre, né, tio? E hoje, pelo meu próprio esforço, estou numa miséria desgraçada, né, tio? Sim, imagina. Eu sou o que a gente pode chamar de imortal. Não tenho aonde cair morto, né, tio? Então, ele sabe tudo, na verdade ele dá aula de pobreza, né, tio? Como o cara se mantém na pobreza. Isso, até porque o pobre, ele é diferente das outras pessoas. O pobre, por exemplo, ele nasce como toda pessoa, nasce num determinado grupo. Ele nasce num grupo. O pobre nasce num grupo chamado grupo de risco. Eu sou um risco. Eu sou um risco para o banco, eu sou um risco para as lojas. Se eu pedir dinheiro emprestado, eu sou um risco até para os meus amigos, porque eu não vou pagar. Tio. Então, o pobre é assim, ele funciona dessa maneira. E o pobre, eu não sei se... O pobre tem algumas características, duas principais, que vocês vão identificar. Primeiro, o pobre é feio. O pobre é feio pra cacete. Vamos confessar. Tu te reconheceu? Sempre. A segunda característica é que está sempre doente. A gente tem a impressão que o hospital e o posto de saúde é o shopping do pobre. Que eles não saem de lá, né, tia? Sempre. É um negócio impressionante. Então, eu comecei a fazer essas brincadeiras de pobre e tal. Sim, e pegou. E aí pegou e eu não consegui me livrar desse negócio, sim, né? Imagina, aí tu foi enxergando e vendo e criando mais mas graças a isso, as situações. Graças a isso, em 2010, tem alguns programas, a gente sempre gostaria de conhecer alguém e tal. Um dos primeiros artistas relevantes que eu conheci na minha vida foi o Moacir Franco, de conversar com ele e tal. E depois o Rony Von, que é uma magnífica pessoa. Não conheci pessoalmente. E eu tinha, mas tu vai te assombrar, o cara é maravilhoso. E a gente, como todo artista quer, eu queria ir para o Jô, para Hebe Camargo, já morreram, isso infelizmente não vai dar. Em 2010, o Tom Cavalcante me chamou e eu fui. É mesmo, tu tivesse fazer umas pontas agora na Fiz, boca, aí depois o outro que eu queria também era o Silvio Santos, que me chamou 2 anos depois, a Ana Hickman também, e o Planeta Caceta, quando estiver em Porto Alegre, tu deve te lembrar, eles foram até lá no... Eu fiz uma participação depois daquilo no programa deles lá. A minha parte do Planeta Caceta não botaram no ar. Não botaram. Mas eles não têm os vídeos dos programas. Eles foram gozar comigo e eu dei uma curva neles e não botaram no ar. Sempre, né? Então o grande programa de televisão que eu queria ter ido é o Senhor Brasil, na TV Cultura. Continua até hoje. Mas ele morreu também. Rolando Boldrin. Foi o único programa que eu queria realmente... Magnífico. Ele apresentava o Som Brasil na Globo, eu fiz uma apresentação lá, mas ele não estava mais, era o Lima Duarte. O Lima Duarte. Isso. E eu não consegui, infelizmente, quando morreu ele, esse é o terceiro que eu queria, agora eu não quero mais esse. Para não matar os caras. E agora, aí depois tu inventa o Vida de Pobre, mas eu vi no teatro aqui, tu tinha, eram outros argumentos, né? Na verdade é o seguinte, o que acontece ali, nesse último dia, eu fui fazer uma participação num show de um amigo meu chamado Macumbal Mendes. Certo. Então, ele fazia um stand-up, eu entrava, enquanto ele trocava de roupa, e depois a parte dele, ele fazia para segurar lá. Entendi. Não, mas foi muito bacana. Ficou bem legal. Eu fui assistir por causa da tua, nem conhecia esse outro artista. E o que acontece é o seguinte, eu fiz muita produção no início, e tu deve te lembrar, eu conheci o Dorotheu da seguinte forma, eu gravei um disco, só o disco, não tinha capa, não tinha nada, lembra disso? E o Dorotheu tinha eu ouvia já o Galpão do Nativismo, você vai procurar o Dorotheu para participar do programa, para divulgar. E aí o Dorotheu me convidou para ir lá, e depois inclusive me deu as capas, então, graças a ti eu não morri de fome naquela época. Fui eu vendendo os discos. E acabei ficando lá 4 anos. Até hoje tem gente que me culpa. E com razão, né, tio? Então eu fiquei lá 4 anos, enchendo linguiça ali no programa, então, até apareceu o Alessio. Sim. E o Alessio era outro, já deu uma folga. Eu queria ir lá no Galpão, porque precisava de um italiano, de um alemão e de um bacudo. O bacudo era tu, né? Mas
Mas mas tipo concorria com o São Borja, mas o São Borja não era um personagem. Ele era um personagem, mas era autêntico. No caso, tu criou... O que a gente lamenta é o seguinte, hoje em dia, por exemplo, se tu vai em São Paulo, tem 5 ou 6 rádios que tem humor. Tem um show de rádio, tem café com bobagem, tem um monte de... Nós temos que ter poesia, humor, música, em prosa, Porto Alegre, em Porto Alegre não tem condições, ninguém faz. Não é em função de falta de humorista, claro que não. As emissoras não têm essa cultura. Não dão espaço. Como não davam para poesia, né? Nós criamos essa ideia. Quando eu tive em Fortaleza, eu me assombrei o seguinte, tu conhece o Diário do Nordeste, é um jornal standard ainda, não sei se continua sendo. Não era o tabloide pequenininho que eles eram, era grande. Do tamanho Correio do Povo. Correio do Povo antigo. Eles têm uma página inteira ali só de show de humor. Eles são muito Depois perguntam por que o Ceará tem tanto humorista. Os caras, a Verdes Mares lá, né? Claro que é incentivo. E outra coisa, eles têm um negócio interessante lá, que todos os restaurantes, bares, eles têm show de humor. Certo. E são classificados, são 3 classificações. O cara que está iniciando, ele vai fazer aqui no Fermato. Ele não vai ganhar cachê nenhum, mas ele tem um microfone para fazer o show para a família, para os amigos, para ele se desenvolvendo. Depois tem um outro tipo de bar, de restaurante, que já pega o pessoal que já saiu dessa primeira fase. Certo. E claro, depois tem os grandes bares, então, que levam o pessoal já consagrado. Legal, muito bom isso. Aqui, no máximo que está iniciando agora, é os Comedy Club, né, que fazem stand-up. Prioritariamente, não sei se fazem outra coisa. Então, eu acho que tem muita gente fazendo stand-up. E qual é o show que tu está promovendo agora? Agora é o rico, bonito, famoso e mentiroso. Eu gostei dessa última parte aí, né? E o pobre, rico, não é? famoso, rico e mentiroso, como é que é? Rico, famoso, bonito e mentiroso. Bom, ele não é rico, não é famoso, nem bonito. Eu acho que é só mentiroso. E o pobre foi embora? Não, o pobre continua aí. Não, é o Zurba que faz isso aí. Na verdade, o mentiroso... Conta um caos desse o mentiroso porque eu ganhei o Festival da Mentira de Nova Brécia. Ele foi o vencedor do Nova Brécia. Então, maior mentiroso, os caras dizem, maior mentiroso do Brasil. Qual foi a mentira que tu ganhou lá? Na época, foi em 2015 isso, em São Paulo tinha uma seca bárbara, né? Lembra disso? Me lembro. Pegava fogo no canavial, tudo? Tudo. E aquele reservatório da Cantareira chegou a ficar com 3%. Sim, o Tietê ficou vazio, né? Tudo. E aí a história que eu contei é que a gente plantava chuchu aqui. Porque o chuchu, ele tem 90% de água, né? Mas quem contou foi o Zurba. O Zurba. O Zurba Fagundes. Não foi o personagem, não foi o... Não, foi o Zurba Fagundes. O César Garibaldi. Não, o Zurba foi o personagem. Sim. Foi lá e desenvolveu a seguinte tese. Sim. A gente tinha que plantar chuchu, porque se precisa de água, precisa de chuchu. Sim. Porque o chuchu, ele não tem outra utilidade. Não dá para comer chuchu, né? Não dá para plantar chuchu. Basta tu odiar que ele nasce. O chuchu não tem... Então, a história era do chuchu, que a gente vendeu um caminhão de chuchu lá para São Paulo, e salvou a Cantareira, que de 3% passou para 16%. Não, e depois começou a fazer um sucesso, a água do chuchu, que a Ambev até encomendou para fazer cerveja, por exemplo. Ia sair a caracu e ia entrar a cara chuchu, que é a água do chuchu. Tá, mas como é que foi então a história lá? Como é que tu contou lá para os de Nova Brécia que te rendeu o prêmio maior? Foi essa a história do chuchu, desde o início lá, que a gente salvou. Então, eu não vou me lembrar do texto, faz 7 anos. Não tem problema nenhum. Então agora tu ganha o Festival da Mentira e te inspira e faz esse novo roteiro para o teu espetáculo. Não, esse já é o terceiro show. Eu fiz um que era uma palestra desmotivacional. Eu achei bárbara essa palestra desmotivacional. Que era sobre relacionamento, sobre casamento e tal. Conta um caos dessa palestra. Desmotivacional. Motivacional, não, vai desmotivacional. E depois o pessoal ia em casal assistir, imagina, né? E eu esculhambando o casamento, né? O cara vai casar. Por que a pessoa casa, né, tio? Eu nunca consegui entender por que. Aí eu cheguei à conclusão que a pessoa casa, porque chega um determinado ponto da vida que ele se sente assim um animal incompleto. Aí ele casa. Depois que casa, ele se transforma num completo animal. Mas aí já é tarde demais. Não tem mais. E é o tipo da brincadeira, porque na verdade o casamento é bom. Tira um sarro. O ruim é permanecer casado, mas casamento é tão bom que tem gente que casa 5, 6 vezes. Né? Isso.
Então aí eu dou aquele conselho no final, né? Eu sempre dou 3 conselhos para as pessoas que estão assistindo, que o primeiro conselho é, não casa. O segundo é, por favor, não casa. E o terceiro, o pessoal mais religioso, pelo amor de Deus, não casa. Mas se tiver que casar, casa com uma pessoa bem pequena, baixinha, com que dos males o menor, né? Esse é o Zurbulino Fagundes, que está com um espetáculo em cartaz, bonito, rico, famoso e mentiroso. E inteligente, mandar. Pois é, não, mas a minha modéstia me impede. E não queria me exibir. Quando é que estreou esse espetáculo? Ou vai estrear? Tu sabe que o meu nicho é o corporativo, né? Então... Tá, quem quiser te contratar, liga para onde? O mais fácil é o site, zurba.com.br. Entra ali no site e te acha. E pesquisa rapidinho, porque eu não sei se eu vou ter dinheiro para renovar o site, então é zurba.com.br. E todas as redes sociais também, a gente está lá, né? A VIP-RS está fazendo 16 anos e está aqui na minha mão a 01 desse lançamento. Tem aqui na contracapa a Kia Sun Motors, o nosso amigo Jefferson, e o JP não quer que eu exiba a capa. Eu não vou exibir, né? Porque ele não quer que exiba, porque vai tirar toda a capacidade toda de surpresa, né? Eu não, vou exibir essa capa. Não deve. Mas o editorial é o melhor que tem nessa revista, né? Tá aqui o nosso editorial homenageando Paulo Santana, que faz 6 anos que já está na Arena Celestial. E, enfim, aqui nós fizemos uma homenagem para ele, porque essa revista era para ter sido lançada, eu achava que ia ser julho, mas vai sair agora aqui em agosto. Mas eu acho que foi muito legal lembrar desse grande artista das comunicações que foi Paulo Santana. Então, está aqui noticiado a VIP-RS, 16 anos, sucesso JP, do Arrebol. A contribuição da cultura para a expansão do turismo sustentável no Rio Grande do Sul. Como é que isso tem que acontecer, professor? Bem, quando nós delimitamos a oferta turística, a estrutura é fundamental. Você tem que ter um somatório de aspectos geográficos, históricos, culturais, equipamentos e serviços. O somatório dessa sequência de aspectos permite você ter um produto, né? Em termos de marketing, chama-se de produto. Algumas pessoas não gostam muito desse conceito, mas é um conceito... O produto não é quando é criado, no caso, um produto turístico, que ele não é natural, né? Não, por exemplo, o Rio Uruguai seria um produto turístico do Rio Grande do Sul? Não, porque se você chama de produto, sim, você tem que separar o atrativo da estrutura de equipamentos e serviços para virar produto. Sim. Então, por exemplo, a Cascatinha não é um produto turístico, é um acidente geográfico que só vai ser produto se tiver acesso, se tiver segurança, se o visitante pode ir até o local e voltar. Aí ele vira atração. Atração mais infraestrutura forma o produto turístico. E o produto turístico pode ser principal, que é o destino, pode ser complementar, quando não é importante para atrair, mas é importante para garantir o serviço, que é hotelaria, restaurante, e o periférico, quando aumenta a estadia média. Isso está nas minhas aulas, nos meus livros e nos estudos aí de 40 anos. No caso da cultura, a cultura é o grande diferencial do turismo. É impressionante, Dorotel, você que é uma pessoa também que viaja, eu tive a oportunidade de conhecer alguns países, todo mundo quando vai para o exterior, vai visitar museu. As pessoas quando viajam para as principais cidades do mundo, dedicam uma tarde ou uma manhã para visitar o museu. E aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil... Os fecham no fim de semana. Exatamente. Eu não consigo entender isso. É uma ideia que me deixa triste. Porque aqui em Porto Alegre não é diferente. Ela fecha o museu no fim de semana. Eu não vou nem dizer as cidades que acontece isso, porque é gritante. Porque ninguém vai. Ninguém vai o quê? Tá fechado, né? Oferta e demanda. Tem um português lá em Goiânia que fechava o restaurante para almoçar. Aí ninguém ia no restaurante dele, né? Ele reclamava. Está fechado meio-dia. Fechado para o almoço. Em continuação,
nós que somos pesquisadores, nós que entendemos o turismo como fenômeno, ele é muito mais do que indústria. Indústria é um nome que já passou. Hoje é um fenômeno porque ele é sistêmico, ao mesmo tempo que ele é sistêmico, ele consegue interligar com todas as funções. O turismo também tem um papel muito importante de agregar valor em tudo que ele vai, se for planejado. Porque o turismo sem planejamento acontece o que está acontecendo agora em Veneza, acontecendo o overturismo, né? Imagine lá em Veneza para um cruzeiro marítimo com 5.000 pessoas, desembarca para conhecer Veneza. Olha, é uma loucura. Então, tem esse problema do planejamento. Só que lá tu só chega assim, o a nado, né? outro chega de navio lá, o a nado. Eu conheci Veneza, achei genial aquela cidade. Achei uma maravilha, né? Patrimônio da humanidade, coisa e tal. Mas o que se faz é o seguinte, que se não houver uma visão de planejamento, de estruturação e de valorização da cultura, o turismo não acontece. Tem um termo que a Oxford University lançou em 1981 no seu dicionário, glocalize, é o pensar global com ação local. Nós que trabalhamos com o fenômeno turístico, nós temos que ficar do olho em olho, olhando o que está acontecendo no planeta e observar como é que está a nossa aldeia, para cantar essa aldeia com padrões internacionais. E é o que nós fizemos quando nós criamos o primeiro roteiro cultural, científico, paleontológico do Brasil. Pois é, isso eu acho uma coisa muito bacana, porque tu desenterrasse algo fantástico. E a palavra é desenterrar, porque a paleontologia está submersa no nosso território. E, obviamente, deixa alguns vestígios que só os expertos entendem, os paleontólogos, que não é o nosso caso. Muitas vezes tu passa em cima de uma joia e não está sabendo. Exatamente. E tu fostes se inteirar com o que acontecia na mata. Em que ano tu descobriu isso aí? Olha, começou essa minha paixão por esse tema, começou ainda na década de 80. Pois é, porque a mata já tinha divulgação, porque eu era guri e a minha mãe chegou em casa uma vez com umas pedras, ou seja, seriam umas madeira petrificadas lá da mata. Sim. Porque ela era chefe escoteira bandeirante, sim, foi acampar por lá e presentearam, né, os chefes com esse regalo da localidade. A primeira vez que eu vi, mas eu tinha 5, 6, 7 anos talvez. Então eu vi aquele troço, nunca me esqueço até hoje. Então já em 1960, mata já existia uma consciência, uma incipiente. Foi em 78, houve a delimitação do Jardim Paleobotânico, um trabalho da Prefeitura da Mata com a Universidade Federal de Santa Maria. Quando eu vim morar no Sul, que eu passei um ano na RBS, e depois eu fui contratado para morar em Santa Maria com o grupo JMT, Planalto, Itaimbé, essas coisas todas, e eu fui visitar. E na época, quem me levou até lá foi o meu sogro, um pesquisador, historiador, Antônio Isaías, que para conhecer um padre que encontrou aquelas pedras ali, aquelas árvores. E esse padre começou a recolher o pessoal que plantava, dizia que não pode plantar porque a madeira virou pedra. Ele tragam para cá e construiu as escadarias da igreja. E todo um trabalho que foi feito a partir do padre, o prefeito Valdir Batagrim, e eu, em 1986, falei, não, nós precisamos divulgar. Onde é que está o Dinotier? Aqui... Nós precisamos divulgar ao Dinotier aqui para lhe conhecer. Olha que maravilha. Parecido com os Zubulindo. E o chapeuzinho. Eu acho que vai ter o irmão. Igual, né, tio? Acho que tem o irmão. E o chapeuzinho aqui. Tá aqui, olha aqui o Dinotier. Aí, em 1986, eu consegui convencer o maestro Richter índio, de levar a Sinfônica para fazer um show em Mata, e lancei a campanha Mata Patrimônio da Humanidade. Imagine, eu levantei algo, dourei a pílula através do marketing. Gente, isso é coisa nova, isso valoriza. Isso é coisa que não tem no mundo. É uma cidade construída em cima dos fósseis. Em 1988, Dorotel, criei o primeiro roteiro cultural, científico, paleontológico do Brasil, e eu fui querer registrar esse roteiro na Embratur, e o presidente era o senhor João Dória.
Mas que negócio é esse de turismo paleontológico? Eu estou falando em 88. Criamos o roteiro. Hoje o roteiro existe, nós lançamos Viagem ao Berço do Dinossauro, temos saídas mensais com guia especializada como a Carmen Lorenzi, a operadora é a Galápagos Tour, e nós vamos fazer um trabalho muito forte, porque isso é atração mundial, cultural, científica, paleontológica do Rio Grande do Sul. E o Dinotier, esse personagem que está aí, teve o reconhecimento no Festival de Publicidade de Gramado em Paris, em 2018, ganhou o prêmio de menção honrosa pela contribuição do personagem na valorização do turismo paleontológico. Então eu fico feliz que você participou de alguma forma com aquela fase inicial. Esse daqui defende o meio ambiente. E nesse parque das pedras petrificadas, né? Jardim Paleobotânico da Mata. Não se encontrou nenhum cupim lá. Os cupins se foram. Mas então, meus amigos, é isso aí. O nosso Folcloreando vai chegando ao final, agradecendo aos nossos convidados, ilustres convidados, ao Zurba, que é, para quem não sabia, é o César Garibotti, e ao professor Abdon, que uma vez por mês está convocado para vir aqui. E tu também a dizer uns causos uma vez por mês, pode passar por aqui, dizer onde é que tu anda e promover o teu roteiro, a tua agenda, que seja a agenda gaúcha, né? Não, já vou ter que ficar por aqui durante Então, vinhos Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha nos restaurantes, mercados que também vendem cultura. Muito obrigado pelo apoio. Que a Serra Gaúcha produz as melhores uvas para vinho, todo mundo já sabe. Mas a Merello e Companhia mandou produzir vindo de lá, os vinhos Lanceiro Negro, Cabernet Sauvignon, Merlot e esta joia que é a espumante. Então, vinhos Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha nos melhores supermercados, restaurantes e bares do nosso estado. Werneck Imóveis Rurais de Viamão, o nosso tropeiro de Viamão, obrigado pelo apoio. E produtos artesanais Cavaleiro Farroupilha do Instituto Cavaleiro Farroupilha são os que dão sustentabilidade a essa nossa prosa, poesia, música e causo, todas as semanas, às quartas-feiras, às 20 horas, que tu depois pode ver no YouTube, porque fica gravado lá no YouTube, em TV Tarca. TV Tarca, é isso aí. E também eu quero que vocês nos sigam pelo Instagram, em @Dorotel_Fagundes. E vamos estar junto aí, falando da nossa terra, da nossa gente, dos nossos personagens. Aqui tem um, aqui tem outro, e aqui tem outro grande amigo, que eu gosto de dizer que ele é o baiano mais gaúcho que tem no Brasil. Tchau, graças.